Vamos lá, pessoal? Como eu disse, eu vou trazer um caso para vocês que aconteceu no dia de hoje, onde a pessoa tem duas margens diferentes, mas mesmo assim o banco não aprovou. Claro que vocês já devem estar se perguntando, né? Como assim? Duas margens diferentes? O que de fato não foi aprovado pelo banco? Bom, eu vou explicar aqui para vocês. Como vocês sabem, eu trago para vocês o consignado na prática. Tudo aquilo que eu vivencio aqui no meu trabalho, eu trago para vocês em primeira mão, porque pode ser uma situação que aconteça com você e muitas vezes você não tem a resposta adequada, muitas vezes, né, você não sabe exatamente o porquê foi negado pelo banco. Vamos lá, pessoal. Eu tinha atendido uma cliente, tá? Onde havia a possibilidade de fazer a portabilidade de um contrato em que ela já paga, tá? Era uma cliente até mesmo 32, ou seja, aposentadoria por invalidez, mas ela se enquadrou nas regras de invalidez, certo? Que já era um empecilho para ela, já era um problema porque ela é espécie 32, abaixo de 60 anos. Então tem algumas regrinhas por parte dos bancos em que você precisa se enquadrar para daí sim tentar a portabilidade. No caso desta cliente, ela passou por essa primeira análise porque o benefício dela, né, e a idade dela se enquadrou dentro das regras, certo? E nós fizemos a solicitação então do seu saldo devedor para que possamos dar andamento na sua proposta de portabilidade. Então a cliente fez a confirmação digital, eu digitei a proposta, ela fez a confirmação digital, tudo certinho. E a previsão do saldo dela, né, a previsão de chegar o saldo devedor desta cliente seria no dia de hoje, certo? E o saldo, pessoal, foi informado pelo banco portado. Então, onde estava o contrato dela, o banco realmente informou corretamente o saldo devedor. De primeiro momento, eu já fiquei até feliz porque o saldo veio até mesmo um pouco mais baixo do que eu havia colocado, em média aí uns R$400 a menos de saldo devedor. Quando isso acontece, é muito bom, porque libera mais para o cliente. Saldo devedor menor, consequentemente, o troco é maior para o cliente. Mas veio aí a resposta por parte do banco, tá? Foi aí que realmente me chamou a atenção. O banco, né, queria que eu colocasse uma parcela muito menor do que a parcela original. Foi aí que me chamou a atenção. Por quê, né? Por que eu tenho que colocar uma parcela tão menor assim, se a parcela original dela, por exemplo, para vocês terem uma ideia, era R$499 o valor da parcela desta cliente. Eles queriam que eu colocasse R$228 de parcela, certo? Então, 278, mais preciso aqui para vocês, tá? E aí, foi o que eu fui fazer? Eu fui analisar novamente o extrato dela de empréstimos, certo? Porque o banco queria que eu colocasse R$278 de parcela. Foi aí que eu observei o que no extrato desta cliente? Prestem bastante atenção, porque pode ser um caso que aconteça com vocês, tá? Então, na margem de empréstimos, não tem aquela coluna lá onde vai ter a margem de empréstimos, a margem de RMC e a margem de RCC, correto? Margem de empréstimos dela estava zerado, não constava nada de margem extrapolada na margem de empréstimos. Margem de RMC, ela tinha R$228 de margem extrapolada. Mas olha só o que está acontecendo com essa cliente. Ela tinha no RCC R$228 de margem disponível. Ou seja, ela tinha na margem dos dois cartões um positivo e um negativo. O que acontece? Positivo com negativo igualou. Ela não teria nenhum valor de margem extrapolado, uma vez que um abateu o valor do outro, zerou, certo?
Geralmente é nesse raciocínio que nós temos que seguir. Diferente se tivesse sobrado algum valor de margem extrapolada. Então, 228 negativo com 228 positivo, zerou, certo, pessoal? Mas não foi desta forma que o banco fez a análise e que realmente gostaria que eu finalizasse a proposta dela. O banco quer que eu desconte do valor da parcela dela original o valor de margem extrapolado. Olha só, margens diferentes, né? E o banco querendo que eu faça esse desconto. E para que vocês possam ter uma ideia, pessoal, infelizmente, né, muitos podem se questionar, não desconta, vai lá e faz o valor real da parcela. O sistema já não aceita, o sistema automaticamente ele desconta o valor da margem extrapolada e só quer que eu coloque, por exemplo, os R$278, que era o valor que sobrou para ela de margem. Mas com este valor de parcela, infelizmente não cobre o saldo devedor. Então, pessoal, para que vocês possam ter ideia de como está funcionando o consignado, mesmo sendo margens diferentes, tá? Margem para empréstimo é uma coisa, margem para cartão é outra. Mesmo sendo margens diferentes, o banco não está aprovando o caso dessa cliente. O que aconteceu? Infelizmente, nós vamos perder o saldo, porque não vai cobrir o saldo devedor e a cliente não vai conseguir receber o valor de troco que eu havia prometido para ela, porque o banco está fazendo a análise desta forma e não tem o que ser feito. Vocês entenderam, pessoal, como funciona o consignado? Vocês entenderam o caso desta cliente? Pode ser o caso de vocês?